podcast Alô Laranjeiras hoje recebe Flávio Vale, o nosso subprefeito de toda a Zona Sul aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então é uma região muito importante, não só da cidade, mas uma região muito importante do país, né? Enfim, uma responsabilidade gigantesca, né, Flávio? Então, como é que é a sua trajetória? Como é que você chegou à subprefeitura? Prazer, Marcos. Prazer a todo mundo que está assistindo a gente. Uhum. Primeiramente, obrigado pelo convite. É Nós que sempre agradecemos. uma honra, né, fazer parte desses movimentos que ampliam o diálogo do poder público, né, com a iniciativa privada, com moradores, associações. Uhum. Importante para a gente se conhecer mais, mostrar um pouco do trabalho que a gente faz e contar um pouco o que a gente pretende fazer ainda pela cidade, mostrando, enfim, todo o nosso compromisso com a Zona Sul, que, como você falou, é uma área muito importante da cidade, é uma área onde é uma área super consolidada do Rio de E Janeiro. A forma gente está opinião para falando, o Brasil todo, com né? E certeza, até para o mundo, às vezes. a vitrine, né? Se pegar, por exemplo, Copacabana, né? Sim, As sim. pessoas conhecem Copacabana, às vezes, até mais do que outras cidades brasileiras. Conhecem mais Copacabana do que Belo Horizonte, Uhum. eventualmente até do que São Paulo. Então, Zona Sul é uma área da cidade que tem desafios, inclusive, diferentes das outras áreas, né? É uma zona da cidade muito consolidada. Nós temos 17 bairros, 30 comunidades, 17 bairros, né? mais de 750 mil moradores, onde atuamos nas frentes, auxiliando a prestação de serviços da prefeitura. E eu vou te contar como eu cheguei, né, aqui nessa posição de subprefeito. Voltando para 2019, eu fazia uma viagem, eu tinha ido para Israel, e no meio foi uma viagem junto com outros jovens. No meio do passeio que a gente estava fazendo, um amigo meu chega pro ônibus todo e fala: pô, o Eduardo Paes, ele curte, ele comenta os posts dos meus amigos todos, ele interage com o pessoal, nem se conhecem direito. E eu sempre gostei muito de política. Na escola, eu sempre participei do movimento juvenil, era presidente de turma, aí depois virei presidente do Grêmio Estudantil. Aí na faculdade, aí quando eu fiz 16 anos de idade, você pode tirar o título de eleitor. Sim, sim. E eu pedi de presente de aniversário para minha mãe eu poder faltar a aula no dia do meu aniversário para poder ir no TRE tirar o Pô, título. que legal. Eu tirei o meu título de eleitor com 16 anos e 0 dias, né? Uhum. Participei de movimento político, filiação partidária, sempre gostei muito de política, Sim, sim. né? Sendo que meu pai e minha mãe não são da política, né? Meus avós também não têm. Minha avó tem um pé na política, mas nunca se candidatou a nada, enfim. Então, e eu sempre gostei. Na faculdade, fui presidente do centro acadêmico. E aí, quando eu ouvi meu amigo, Faculdade né, de quê que você fez? eu fiz economia aqui na FGV, pertinho aqui, É, inclusive, é, da AMAL aqui em Botafogo. Também uma das vistas mais bonitas do mundo, né? é. A gente saía da aula, a minha sala de aula dava para aquela vista exuberante. Da Baía de Guanabara, né? É. E aí, meu amigo falou: pô, Eduardo Paes, segue o pessoal no Instagram, sei lá o que. Eu falei: não vou perder a deixa, né? Segui Eduardo Paes, mandei uma mensagem para ele no Instagram: pô, Eduardo, eu gosto muito de política, cara, sou teu fã, gostei muito. Minha mãe te xingou muito quando você foi derrubar perimetral. Depois, até hoje, ela morde a língua porque ficou a maravilha. Falou que sempre gostei de você. E aí, surpreendentemente, ele me respondeu. Aí a gente ficou conversando, ficou um ano assim, né? De 2019 até o início de 2020, conversando. Acabou que eu voltei para Israel em 2020, quase que por uma questão de 2 horas eu não encontro o Eduardo no aeroporto, porque ele em 2020, no começo, ele voltou a Israel. E aí veio a campanha eleitoral de 2020. Uhum. Eu me engajei, ajudei na campanha, já morava em Botafogo, não mais em Copacabana. Eduardo vence, eu ainda estava na faculdade, fazendo processo seletivo para estágio, e Eduardo me chama para trabalhar na prefeitura. E eu tomei a decisão mais difícil da vida, que foi escolher se eu queria realmente seguir o que eu sempre fiz na minha vida, né, da infância e adolescência, que foi seguir com a política, ou então seguir a carreira privada, estagiar em... E aí eu lembro até hoje que eu fiquei a um e-mail, né, de decidir isso, que foi o e-mail do último processo seletivo que eu estava fazendo. Por sorte,
eu não fui aprovado. E aí, a partir do momento que eu não fui aprovado, eu já estava na última fase, né? A Vetex, que era uma empresa que fica até sede aqui na Praia de Botafogo também. Aí depois ano passado eu encontrei com o CEO, com o Geraldo. Aí eu falei, Geraldo, olha, muito obrigado. Por não ter me aprovado para porque a Vetex não me aprovou e porque ela não me aprovou, eu mandei mensagem para o Eduardo. Prefeito, ainda está de pé o convite? Aceitei. Entrei na prefeitura em março de 2021. Inicialmente trabalhei com o Pedro, que era secretário de Fazenda. Pedro Paulo, né? Deputado Pedro Paulo. Exatamente. Ele, na época, era secretário de Fazenda. Trabalhei junto com ele por 3, 4 meses. A gente fez alguns projetos juntos, publiquei alguns artigos com ele no blog do IBRE, por exemplo, que é o Instituto Brasileiro de Economia da FGV. E aí, no final do ano, eu me formei. Formado em Economia pela FGV. E Eduardo, né, já em dezembro, já me formando, ele pergunta, e aí, o que você vai querer fazer? Você quer Secretaria de Fazenda? Você quer ir para a Conlurb? Quer ir para a Conservação? Eu falei, prefeito, eu realmente não sei, porque eu trabalhei 4 meses com o Pedro, depois eu fiquei com ele, então eu fiquei 6, 7 meses com o Eduardo, assistindo todas as reuniões, a gente assistia reunião de BRT, de Conlurb, de Parque Olímpico, enfim, de tudo. Eu falei, prefeito, eu não sei o órgão que eu quero, porque na verdade eu quero ser prefeito, eu quero tudo. Aí ele falou, então, subprefeito. Eu nem sabia direito o que fazia um subprefeito. O Eduardo Paes também começou muito jovem como subprefeito. Ele começou na minha idade, inclusive, depois eu já falei, prefeito, acho que você vai ter se arrependido de ter feito o que você fez, porque até então ele era o subprefeito mais jovem né, a ter sido nomeado. O pessoal brincava na época que tinha o César Maia, tinha os menudos do César Maia. Né? Exatamente, era o Eduardo Paes, aí tinha o Rodrigo Beto. O Índio da Costa. Tinha alguns não. Acho que o próprio Carlos Caiado também. Eu acho que também sim. Também sim. E acho que o Eduardo tá fazendo essa gestão é repetir um pouco desse movimento do César Maia, né? De renovação. De renovação. Novas lideranças, sim. Então, se pegar o governo do prefeito Eduardo Paes, você tem Renan Ferreirinha, que é super jovem, secretário de Educação, Eduardo Cavalieri, secretário da Casa Civil agora, o Calero, mas Calero ainda é jovem, mas já é um jovem menos jovem, mas tem o Chicão Bulhões, Salvino, a Joyce, enfim. De subprefeitos também tem o Alberto Zafrão, meu companheiro aqui do centro, enfim, vários nomes jovens. Eu falei, Eduardo, eu vou ser o mais jovem da história, porque ele era 23 anos, eu fui nomeado com 22, então, e desde então a gente vem fazendo esse trabalho. É um trabalho muito desafiador, é um trabalho que exige uma coisa que eu acho que poucas pessoas têm, mas que é algo fundamental para esse tipo de trabalho, que é o poder público, que é o amor. Quando você gosta do que faz, né, por exemplo, hoje mesmo, 3h30 da manhã, a gente estava na Praça Nossa Senhora da Paz, fazer fiscalização de uma feira. Sim. E aí quando perguntam, pô, Flávio, você não dorme tarde, acorda cedo, eu nem percebo. Às vezes, o dia, feriado, final de semana, às vezes eu não sei explicar, mas eu não tenho esse cronograma que eu tinha antes, na época da faculdade, tipo, é de segunda a sexta, eu tenho que entrar tal hora, sair tal hora. A gente vai resolvendo demandas, então, inúmeras são as vezes... Fazendo o que gosta, né, você, né? Inúmeras são as vezes que eu vou. Às vezes eu estou indo para algum lugar, vou num shopping, vou pra praia, eu tenho pouco tempo, mas eu ainda faço algumas atividades assim. E no meio da minha diversão, a gente vai ali apontando problema, resolvendo. Acho que no fundo é porque eu realmente gosto, a gente ama o que faz, que é cuidar da cidade, né? Zelar pela área mais, que me perdoe os outros subprefeitos, mas a área mais charmosa aqui da cidade. Agora, e com as melhores associações de moradores. Beleza. Agora, sendo muito jovem, assim, com muita responsabilidade, os seus pais também devem sentir um grande orgulho, né? Um filho muito jovem, porque você é uma autoridade da cidade, né? O prefeito é uma autoridade. Então... Eu acho que assim, Marcos, meus pais sempre me apoiaram, acho que independente se eu fosse seguir uma carreira privada, carreira pública, eles sempre foram muito abertos, que eu acho, eles sempre acharam que a decisão realmente tinha que ser minha, nunca exerceram nenhuma influência, nenhuma pressão. É uma grande responsabilidade, como você falou, mas eu acho que naturalmente a gente vai com o tempo adquirindo experiência. Eu acho que o cargo de subprefeito também é muito, muito interessante, porque ele é muita complementação, né, do trabalho que a prefeitura faz. Então, querendo ou não, se você tem, por exemplo, se
se eu não fizesse metade das coisas que eu faço, Uhum. a cidade continuaria andando. Sim. Né? A Conlurb não deixaria de limpar a rua, a Rio Luz não deixaria de trocar lâmpada. O que a gente faz ali É uma né, articulação de todos esses é órgãos. fazer o negócio andar mais rápido. Às vezes você tem uma secretaria que está fazendo uma coisa, outra, você juntar as duas. Então, é a cereja do bolo. Né? É como se a prefeitura fosse o arroz e o feijão e a gente fosse o bife e a batata frita. E né? sendo que vocês, subprefeitos, né? São quantos subprefeitos que a cidade tem? Somos 9. 9, né? Vocês, subprefeitos, despacham diretamente com o prefeito. Quer dizer, tem essa possibilidade, né, de ser ter o olhar do prefeito para a cidade toda, ser, como dizem os juristas, os advogados, a longa manos do prefeito, né, para poder articular tudo e, ao mesmo tempo, despacham diretamente com o prefeito. Se você pegar o seu telefone e ligar para o prefeito, ele atende. Quer dizer, não é algo que alguns servidores, até por mais qualificados que sejam da prefeitura, têm essa possibilidade, né? Acho que o pulo do gato, a grande vantagem das subprefeituras é porque institucionalmente a gente tem hierarquicamente lá na prefeitura, a gente é tratado como funcionários do primeiro escalão do governo. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a nossa função é estar na rua. Sim. Então, nós somos os grandes porta-vozes né, das demandas para o primeiro escalão. Querendo ou não, você pega, por exemplo, as reuniões dos prefeitos com os secretários, vocês todos participam também, os prefeitos com todos certeza. Participam, né? Por exemplo, você pega o nosso querido Breno, secretário de Ordem Pública, né, tá fazendo um trabalho brilhante em toda a cidade, mas é um cara que tem uma demanda muito grande daquele trabalho de gabinete. Sim. Então, às vezes, o cara não consegue, não tem tempo de ir pra rua, fazer essa percepção, e aí que entra o subprefeito. Então, o Breno, na semana passada, mandou uma mensagem para ele falando: Flávio, preciso que você me mande as principais praças da cidade para a gente ter reforço da Guarda Municipal. Com a nova escala, a gente vai aumentar. Ou seja, é um trabalho que os subprefeitos auxiliam os outros secretários, indicando os locais, os pontos onde a gente precisa melhorar o serviço. Assim, o presidente da Conlurb, né, o Flávio também faz meu xará, faz excelente trabalho, mas assim, olha quanta cidade, olha quanto bairro, mais 162 bairros da cidade. E tem um detalhe, você como subprefeito da Zona Sul, tem aquelas demandas todas, imagino eu, com 500 demandas ao mesmo tempo, né, das mais diferentes origens, né, de associações, de entidades, de escolas, enfim, de tudo. E aí, você, como você é aquele que despacha direto com o prefeito, são pessoas que são da estrita confiança do prefeito, subprefeito que eu estou falando, né? Um problema qualquer que vocês também possam verificar, na mesma hora você pode pegar o telefone para o presidente da Conlurb, dando exemplo né? E aí ele te atende, você fala, olha só, aqui, oi, tudo bom, Flávio? Então, olha só, tem um problema sério da Conlurb aqui no bairro tal, na rua tal, que não está sendo atendido, os moradores reclamando. Quer dizer, a ação dos subprefeitos em cima desses órgãos municipais é direta e a resolução, imagino que seja mais rápida, né? Exatamente. A gente tem essa percepção, tem esse olhar, mas acho que o principal é essa nossa proximidade com a rua. Sim. Né? Eu até, lá na nossa agenda, eu falo com o pessoal lá da equipe para evitar de ficar marcando durante a semana reuniões de gabinete comigo. Geralmente eu tiro segunda e no máximo sexta-feira, 2 dias na semana, para resolver essas coisas mais burocráticas. O resto, eu gosto de ir para a rua. Sim. E aí na rua você vai. Aí os assessores, sim, eles vão mapeando, organizando as demandas para a gente também ter esse acompanhamento, né? Na semana retrasada a gente fez também algumas reuniões com associações de moradores para entender, desde o momento que a gente chegou até hoje, o que melhorou, o que piorou, para a gente fazer esse acompanhamento. O principal, Marcos, é você ter não só estabelecer o diálogo, mas manter. Sim. Igual o relacionamento. Você estabelece, mas se você não ficar mandando mensagem, né, para sua esposa, enfim, bom dia, boa noite, você tem que manter a comunicação. Não adianta só conhecer. Conhecer, beleza, você conhece, mas e a manutenção, né? Então, a gente fez também um trabalho inovador lá na subprefeitura de empoderar os assessores, inclusive perante aos órgãos. Porque uma dificuldade que a gente tinha eu tinha no começo, era que os órgãos, né, Conlurb, conservação, eles, de certa forma, só executavam o que partisse de mim. Sim. Eles não, como se eles não confiassem direito nos assessores. Não é questão de confiança, mas é questão de eles não saberem se eu estava ciente. Eu falei, cara, olha só, todo mundo que trabalha comigo... É da sua confiança. É da minha confiança. Então, assim, o que ele pedir,
Atende. Claro. Você pediu, bota a pedra portuguesa, conserta aqui. Atende, porque, não fui eu que pedi, mas foi alguém que pediu para ele e eu que designei o assessor para ir lá. Então, indiretamente é um pedido meu. Então, assim, a gente fez esse trabalho de fortalecer os assessores, Isso é importante. colocar, né, distinguir também assessores que cuidam, tem assessores que cuidam de áreas e tem assessores que cuidam de eixos temáticos. Então, tem assessor que cuida de pasta, assessor que cuida de ordenamento, assessor que cuida da parte de conservação para a Zona Sul inteira. E eu tenho assessores que cuidam da área de Botafogo, da área de Ipanema, da área do Leblon. Então, assim, a gente faz esses dois tipos de distinção na hora de trabalhar com a equipe de rua. Agora, aqui, diferentemente de São Paulo e o Rio de Janeiro, em termos de subprefeitura, os subprefeitos de São Paulo, claro, a cidade bem maior, um número de habitantes muito maior também. Agora, os subprefeitos de São Paulo eles têm mais poder, me parece, de interferir na administração pública, no sentido que eles podem, acho que, fazer até licitações, essas coisas todas. Eu, particularmente, acho que os subprefeitos da cidade do Rio de Janeiro deviam ter mais poder também, inclusive, de licitar e contratar obras e pagar algumas pequenas obras, que às vezes você tem que depender de mandar um ofício para a Secretaria de Obras, pedindo uma obra não sei aonde, né? Se pudesse, talvez, ter um poder mais de contratar, de licitar e tal, talvez já agilizasse um pouco mais. O que você acha disso? Acho que cada sistema tem uma vantagem e uma desvantagem. Eu, particularmente, não gosto muito do sistema de São Paulo, todo respeito aí. A gente tem um diálogo muito, muito interessante com o secretário das subprefeituras, né, que é o Alexandre Mondonesi, lá de São Paulo, para tratar essas diferenças, os projetos que dão certo. Sim, a gente as traz experiências exitosas. A troca, né, de experiências faz bem para as duas cidades. Mas, assim, eu acho que se você tendo secretarias organizadas, né, secretários que obedecem, que estão alinhados com os subprefeitos, como é o caso aqui da nossa gestão, o prefeito Eduardo Paes, não tem nenhum problema. A gente consegue tocar o que a gente quer somente com as estruturas dos órgãos. Isso nos dá muito mais tempo, Marcos, de fazer o que eu comentei no início, que é ir para a rua. Sim. Imagina se eu tivesse agora lidasse com... Aí teria que ter uma equipe muito maior, mais especializada. Imagina se eu tivesse agora que lidar com licitação. Eu não ia sair do escritório. Uhum. Eu ia ter que ter uma equipe muito maior, entendeu? Eu ia inchar mais a máquina do Estado. Então, assim, a gente hoje na subprefeitura, a gente tem cerca de 20 pessoas que tocam os 18 bairros, as 30 comunidades que trabalham aqui com a gente, mas cada um coordenando uma área, cada um coordenando um órgão diferente. E eu acho que para o Rio, São Paulo, você tem outros desafios. Lá, a prefeitura ela é muito mais uma gestora de contratos. Se pegar a Anlurb, que é a autoridade de limpeza urbana, parecida com a Conlurb aqui, eles não têm um gari. É tudo terceirizado. Sim. Só que o mercado lá é muito maior. Você faz um negócio desse aqui, imagina se a gente terceirizasse os garis da cidade do Rio de Janeiro. Quantas empresas? A gente não tem mercado para isso. É muito grande, são 40 mil colaboradores na Conlurb. Imagina quantas empresas poderiam participar de uma licitação dessa. Aí você cria um monopólio. Então, assim, a gente... o sistema que a gente usa aqui no Rio para gerir a cidade é completamente diferente de São Paulo. E por isso que não é vantajoso, ao meu ver, óbvio, você fazer um sistema desse de ter licitação. Imagina, eu vou licitar um asfalto aqui na Zona Sul, aí o subprefeito do centro vai licitar o do centro. Melhor fazer uma secretaria, licita todo o asfalto da cidade e designa com o subprefeito dos pontos. Secretário, eu preciso asfaltar mais Copacabana, está mais esburacado. Preciso asfaltar mais Laranjeiras. A gente vai pegando os pontos. No final, é um secretário que cuida de toda a papelada. A gente só manda, faz isso, aquilo. É muito mais fácil. Agora, você falou do caso da Conlurb, são 40 mil funcionários, né, servidores da Conlurb. Agora, tem um setor da prefeitura que tem muita falta de pessoal, que é a Guarda Municipal, né? O prefeito, há pouco tempo atrás, mandou uma mensagem para a Câmara de Vereadores, voltando mais ou menos ao que era a escala anterior, né? Porque realmente a que foi colocada pelo prefeito anterior é um troço louco, né? Praticamente você não tinha mais guarda municipal para trabalhar, né? Porque você tinha que ter 3, 4 vezes mais o efetivo ideal para poder cuidar da cidade, né? E agora voltou a ser a escala 12 por 36. 12 por 36. Então isso aumentou um pouco mais o número de guardas na cidade. Mas a gente sabe que o número é pequeno ainda, né? Tem que fazer concurso. Como é que você vê isso? Vai ter concurso? Marcos, assim, o primeiro ponto é a gente entender o papel da Guarda Municipal na cidade do Rio de Janeiro. A Guarda Municipal ela não é criada para cuidar de segurança pública. Sim. A Guarda ela serve para
guardar os patrimônios da cidade. Estar nas praças, evitar vandalismo, roubo de placa, roubo de fio, evitar depredação, garantir a ordem, o ordenamento da cidade, fiscalizar o trânsito. Sim. Só que acaba que, quando você coloca um guarda numa praça, você acaba ajudando na segurança. Sim. Porque o papel do agente, ele, mesmo que ele não seja armado, ele vai trazer Você é a favor da Guarda Armada ou não? Depois você volta ao assunto, mas é só eu vou porque voltar no aproveitar- assunto, mas enfim. Aham. Então, eu acho que assim, ter uma autoridade ali municipal, né, que impõe o cumprimento da lei e da ordem por meio da força, que é a Guarda Municipal, ajuda na segurança. Sim. Né? Se pegar o show da Loki, a Guarda Municipal levou dezenas de pessoas para a delegacia. Óbvio, a manchete, a Polícia Militar conduz 500 pessoas. Polícia Militar está lá para fazer esse serviço, mas a Guarda também ajuda. Dá o apoio. Né? Mesmo não estando armada, mesmo ali com cacetete, ela vai lá e prende. A gente prendeu, levamos diversos para a delegacia. Então ela faz esse papel auxiliar. Mas a função, tarefa fim, não é a segurança pública. Ela acaba auxiliando na segurança pública. E aí, com essa nova escala que foi aprovada, o que a gente fez foi, na verdade, tirar uma aberração que não tinha em nenhum lugar do Brasil. Que era uma escala onde o agente trabalhava 12 horas e descansava 60. Isso é um absurdo. Por isso que a guarda, você não vê mais guarda municipal na rua. O que a gente fez foi voltar, né? Você já tem a 24/72, ou seja, ele trabalha um plantão de 24 e descansa 3 dias. Isso você tem bombeiro usa, polícia militar usa, enfim, país, diversas forças usam essa escala. E você tem a 5/2, que é ele trabalha de segunda a sexta e descansa sábado e domingo. Segunda a sexta durante 8 horas por dia. Hoje tem essas duas escalas, então, hoje na Duas, Guarda. não, e aí a terceira era 12/36, que é similar a 24/72, né? É proporcional. Então você não tem perda de efetivo se mudar de um para outro. Mas, para que tem a... E aí a gente entra na discussão. Por que você tem a 12/36 e a 24/72, se proporcionalmente são iguais? Porque a 24/72 é para grupamento especial. Ou seja, grupo de operações especiais... grupamento tático móvel, são aqueles que precisam fazer uma escala de 24 horas e aí precisam dormir. Tem que estar sempre, tipo, digamos assim, um plantão. Em alerta. Prontidão. Exatamente, tipo prontidão. Ele tá lá na escala dele, tá, muitas vezes não, mas acontece. Tá ali, não tá na rua fazendo serviço, mas, opa, deu uma emergência, deu um caô. Aí ele sai correndo e tá lá para pronto emprego. Bombeiro, né? Funciona assim, o cara fica lá esperando, dormindo, toca a sirene, sai correndo. A 12/36, aí você consegue botar o guarda municipal dentro da praça, porque ele faz uma escala de 12 horas, não precisa ficar o dia inteiro. Então, na praça, você... Imagina um guarda municipal que você coloca na Praça do Lido, em Copacabana, por exemplo, na Cardoso Júnior, aqui em Laranjeiras, você tendo que, 24 horas, o plantão dele. Ele precisa fazer as necessidades dele, almoçar, né, tirar um descanso. Então, para a prefeitura, operacionalmente, não é vantajoso você fazer um sistema 24/72. É muito mais vantajoso você ter o 12/36. E aí, assim, a gente aprovamos a lei, então a prefeitura já está autorizada a fazer essas mudanças e estamos fazendo aos poucos. Nada também muda do dia para a noite. A gente está fazendo essas adaptações aos poucos. A gente já começa a ver, por exemplo, no trânsito, já é perceptível o aumento dos agentes da Guarda Municipal. E a partir, né, dessa aprovação da lei, até ano que vem a gente volta a ter os guardas municipais cada vez mais e na fazendo orla, concurso também, né? patrulhando. Preparando novos concursos, provavelmente. Né? Isso aí é uma outra discussão que a gente tem que observar também a sustentabilidade das contas públicas. Né? A gente não pode também sair fazendo concurso público a rodo também sem ter... Até porque até um tempo atrás a guarda ele não era encarada como servidor público, então não tinha todas as garantias. Virou então, a partir estatutário. do momento, virou estatutário, passa a ter outros direitos, garantias. Então, realmente, você tem que se pensar muito, né, para poder aumentar o contingente. Não dá para aumentar de uma hora para outra, porque o Tesouro Municipal não aguenta, né? Com certeza. Mas, assim, o ponto principal da questão da guarda é que a gente está no processo de reestruturação. Né? Devem chegar novidades aí para as praias, né? Junto com a polícia já tem patrulhamento de quadriciclo, a gente recebeu agora a verba federal, deve chegar quadriciclo para a guarda também. Aos poucos a gente vai reconstruindo, mas assim,
o ponto principal da guarda é que, assim como em São Paulo, você tem a guarda civil metropolitana, aqui a guarda ela tem que ser motivo de orgulho pro carioca. Sim. Ela não pode ser vista como o cara que é mal, que me multou, que tirou da rua o camelô, né, que multou o carro que estava na calçada. A guarda ela tem que ser vista como amiga. Ela é. Uhum. Tanto que o lema da guarda é servir e proteger. Uhum. Ela está aqui para servir os cariocas e para proteger. Só que a gente precisa entender que para proteger o carioca, você precisa tomar algumas... Então, assim, quando uma pessoa leva uma multa, né, que está com excesso de velocidade, de certa forma, a gente está protegendo a vida das pessoas que estão passando. Então, mas ali. nessa questão de proteger, volta àquela pergunta, você é favorável ou não, ou ainda não tem opinião em relação à guarda portar armas de fogo? Eu acho que com treinamento é possível. Uhum. Né? Lá na Guarda Civil de São Paulo, só para você ter exemplo, a gente conversou com os inspetores, e a sensação que a gente tem a arma, uma arma de fogo, ela não vai fazer com que o guarda municipal saia atirando, prenda bandido, mas ela vai impor um respeito, uma autoridade que hoje a gente não consegue ter tanto com a guarda e sim com a polícia. Alguns dizem que a guarda municipal, não só do Rio de Janeiro, do país todo, das cidades e tal, já é o embrião de daqui a um tempo, daqui a alguns anos, talvez, uma futura polícia, se municipaliza a polícia. Polícia né? municipal. Como é nos Estados Unidos, né? Você tem um acho xerife. que é maravilhoso. Né? Acho maravilhoso. Eu também acho interessante que a polícia fosse municipalizada e tivesse a polícia municipal, Sim. a estadual, né? Para poder cuidar das estradas municipais, de algumas questões, né? Mas rodovias, trabalho mais de inteligência. Mas o dia a dia da cidade, realmente, eu particularmente acho que a polícia tinha que ser municipal, inclusive subordinada ao prefeito, né? Porque aí fica mais fácil você cobrar do prefeito do que cobrar o governador, né? Fica a distinção. A gente recebe muita demanda, né, de segurança pública. E que, assim, algumas coisas a gente consegue fazer. Né? São temas que tem a inter-relação com a segurança. Então, você deixar a rua bem iluminada, uma rua movimentada, isso tudo ajuda para a segurança. Tem coisas que eu me limito a falar, vou fazer um ofício aqui para o batalhão encaminhando a demanda. Porque a gente não tem gerência sobre a polícia. Né? E aí, novamente, eu não posso botar ali a viatura da Guarda Municipal para fazer a segurança, porque não é papel da Guarda. O papel da Guarda é estar na praça. Dependendo da situação, realmente, você pode... Coloca até o guarda municipal em perigo. Sim, exatamente. Dependendo do local, uma situação complicada. Então, assim, voltando à tua pergunta, não quero enrolar, sou a favor. Óbvio, com muito treinamento, mas não para ser usado. É para a guarda ter uma autoridade maior. Eu pergunto isso porque você, como autoridade municipal, quer dizer, e é um assunto que vira e mexe, isso volta à discussão, né? A guarda municipal armada, não armada, e tem algumas mais cidades a guarda é armada, né? Então, é bom a gente saber como é que é a posição das pessoas lá em São Paulo, os caras... que estão na administração municipal, qual é a posição deles, né? Você certamente nunca viu, é forte, mas provavelmente não é rotineiro a gente ver uma pessoa, né? Pode ser um vendedor ambulante legal, uma pessoa que está urinando na rua, uma pessoa que não está seguindo as normas, você nunca vê ela peitando um policial. Não, de maneira. Mas a guarda municipal sofre isso, né? Eu sempre vejo. As pessoas no trânsito. Às vezes a gente faz operação junto aqui com a guarda municipal, as pessoas mandam o dedo do meio, xingam a guarda municipal. Vai fazer isso pra polícia. Não faz. E aí, mas aí qual é a diferença? Qual é a diferença? Os dois são ambos são autoridades, mas... E aí, por incrível que pareça, na minha opinião, uma diferença, claro, é o fato de um estar portando uma arma. Eu me lembro da Guarda Municipal quando foi criada, quer dizer, o embrião também da Guarda Municipal foi pelo César Maia, era ligado à Conlurb, né? Era fazer a guarda patrimonial da Conlurb, exatamente. Era ligado à Conlurb, tinha até um uniforme diferente, era azulzinho e tal, tinha um bonezinho. Em 93, se eu não me engano. Eu não me lembro exatamente o ano, mas tem bastante tempo já. Aí depois foi mudando, inclusive a cor do uniforme passou a ser esse que é hoje, marronzinho e tal. Né? Diferente, né? Até para diferenciar da Polícia Militar. Foi a explicação que o César Maia deu na época. Agora, tem assuntos assim que são muito delicados para a população de modo geral, Flávio, que é, por exemplo, Praça São Salvador, Praça Nelson Mandela, são esses eventos que acontecem, né? O excesso de ambulante, eventos, bares, restaurantes que funcionam, tem hora para começar, não tem hora para terminar, enfim, e gera uma série de reclamações, tanto no 746
quanto nas delegacias, no 90, enfim. Como é que você vê isso? Como é que a prefeitura está lidando com isso? Acho Porque que a a gente... demanda de eventos é grande, mas ao mesmo Sim. tempo as reclamações são muito Não, grandes Marcos, também. acho Né? que é sempre equilibrar. Uhum. Afinal das contas, um dos nossos papéis é também equilibrar, né, o bom senso e entender que a cidade é feita de pessoas, de vida, de movimento, de paz, de sossego, de tudo. Uhum. Então, o que a gente tem feito muito em locais degradados é levar vida. Uhum. A Praça São Salvador, por exemplo, pegar 3, 4 anos atrás, um pouco mais, 5 anos atrás, era um lugar com muitos moradores de rua, com usuários de droga, um tráfico de drogas, não tinha movimentação. A situação que a gente pegou na Praça São Salvador já foi no início de uma mudança, de ocupação, que é ocupação de espaço público. Só que também a ocupação ela não pode ultrapassar os limites da vizinhança, né, de prejudicar os moradores. Então o que a gente começou a fazer? Começou a entender o que a prefeitura poderia fazer para diminuir, não é conter, é diminuir, não deixar perder o controle. Fizemos decreto, a solução que hoje a gente chegou é licenciar eventos, estipulando limites, você pode fazer isso, mas com essa condição, com essa contrapartida, e a partir disso monitorar, observar. Por exemplo, lá na São Salvador chega muito pedido de legalização de food trucks, de ambulante. A gente não legaliza mais nenhum. Desde que eu entrei, nenhum food truck foi autorizado, nem será, nem ambulante. Por quê? Porque já teve pedido de legalização de food truck na Praça Salvador, no Parque Guinle, olha só, na General Glicério, que são coisas que... Mas são pontos que a gente entende que não precisa. Sim. Agora, em contrapartida, aqui nesse viaduto do lado... Sim, tem um ali. Mas o que era antes de ter? Sim, claro. Era um ponto que não tinha... Era um ponto perigoso. Você tinha muito morador de rua, usuário de droga. A Praça Maria Portugal também tem lá o food truck que faz muito sucesso. Elogiam muito o que é vendido ali, né? Então, assim, o que a gente faz é pegar esses espaços degradados e transformá-los. É da vida. Não adianta a prefeitura gastar zilhões de reais em reforma e reconstrução se você depois vai ter vandalismo, você vai ter pessoas mal intencionadas destruindo, vandalizando o que a prefeitura acabou de fazer. Você tem que dar ocupação. Uhum. O meu companheiro Alberto, subprefeito da Glória, subprefeito do centro, né? Que a Glória era da Zona Sul, aí agora é do centro. Acho que com muito respeito aos moradores da Glória, acho que sempre fez muito mais sentido a Glória estar naquele contexto da região central da nossa cidade, fazendo a transição ali do Parque Flamengo para a Zona Sul. Mas a bomba do chafariz que foi religada 2 semanas atrás da Praça Paris já foi roubada. Aliás, a prefeitura fez uma intervenção enorme ali na Glória. Estamos fazendo. Tá ficando muito bonito a gente iniciou ali quando a Glória ainda era da Zona Sul. São 14 áreas. Já teve umas 3 ou 4 áreas já finalizadas. A última foi o Parcão. Que, novamente, era um espaço degradado que toda semana eu ia lá com assistência social, com a guarda municipal, tirar morador de rua. E qual foi a usabilidade que demos? Fazer um lugar para cachorro. Tinha ali um mercado de quinquilharia ali, mercado de coisas velhas. Shopping-chão. E ficava ali perto da rua Santo Amaro, né? Mas ali também ainda é Glória, então saiu da sua alçada, mas muitos deles passaram para ficar perto da Nona DP. Fica até uma coisa meio estranha, aquele mercado do lixo ali perto da Nona DP, né? Mas vocês estão sempre agindo, não é isso? A gente recolhe tudo. Mas é uma social também, né? A gente recolhe, a gente apreende, né? Mas é uma realidade do planeta inteiro. Morador de rua você vai encontrar em Nova York, em qualquer grande metrópole, né? Isso é um ponto de sinergia entre toda cidade grande do mundo, são esses problemas. É um problema social que problema precisa de ser qualquer grande cidade. Você ter lixo na rua, Paris, você vai em Paris, você tem cidade suja, né? Nova York. Então, assim, a questão é como a gente faz, como a gente minimiza esses impactos que qualquer grande cidade tem e como a gente tenta sempre trabalhar com a população formas de ter o empoderamento local para resolver pequenas... Não tem problema. Resolver esses pequenos problemas.
A gente tem um programa de adoção muito exitoso aqui na Zona Sul, que é justamente isso, a gente empodera a própria comunidade. Então, você tem um estabelecimento, tem um canteiro aqui em frente, por que você não reforma? Bota uma graminha, cuida, vai ser bom para o seu estabelecimento. O cliente vai ver a tua rua mais viva. E a gente tem adotado muitas medidas nesse caminho. Empoderar as comunidades locais, as ruas, os movimentos, as associações, para poderem cuidar, para poderem preservar, porque a gente entende que a prefeitura ela não é mãe das pessoas. Uhum. A gente está aqui apenas para gerir a cidade, para gerir o dinheiro que todos nós pagamos. A gente precisa desse pertencimento, desse senso comunitário da população para a preservação dessas áreas. A gente tem várias experiências positivas nesse ponto. Copacabana, Leblon, Ipanema, até mesmo aqui em Laranjeiras, tem diversos cases, né, de associações de entidades que ocupam um espaço, adotam e se comprometem ali a fazer a manutenção para que o espaço continue ativo. Agora, mas voltando a essa questão também do ordenamento urbano e tal, você falou a questão dos eventos, pegando a Praça São Salvador como exemplo, falando da questão dos eventos, né, do que vocês veem, vocês pensam como ocupação do espaço para poder dar vida e tal. Agora, a questão do funcionamento de bares até altas horas, que tem hora para começar e não tem hora para terminar às vezes, isso com som em locais que não têm autorização para ter o som nem ao vivo, nem mecânico, mas estão tendo, botam a televisão virada para a rua. Isso tudo vocês têm todo um trabalho também para coibir, quer dizer, para ordenar tudo isso? Assim, é difícil, mas enfim. Obviamente, a subprefeitura, quando recebe uma demanda dessa, ela faz operações junto com a Guarda Municipal, com o controle urbano, com a CEOP, mas enfatizo aqui a utilização dos canais no 746, que é uma ferramenta poderosíssima. Uhum. A gente está... Você recebe os mapas no 746? Como é que eles... Então, a subprefeitura ela recebe... Porque a subprefeitura ela não tem nenhuma atividade fim do 1746. Então, nenhuma demanda que é enviada via 1746 chega, bate na subprefeitura. Entendi. Exemplo, desratização da minha rua. Não vai para mim, vai para a Conlurb. Poluição sonora de bar, vai para a CEOP, vai para a Guarda. Se fosse bom que a subprefeitura recebesse uma cópia também dessa demanda. Mas a gente, o que a subprefeitura tem acesso é qual a quantidade de reclamações no 746 sobre perturbação do sossego. Você tem os grandes números, né? A gente consegue ver depois no diagnóstico. E aí, com isso, fortalecer políticas públicas para as áreas. Por isso que eu sempre enfatizo muito em reuniões com lideranças, com moradores, a importância da utilização do canal de 1746. O prefeito também recebe esses grandes números? Também ele acompanha isso? E mensalmente ele manda para todos os subprefeitos, todos os secretários, qual órgão está indo bem, qual órgão não está indo. Esse mês mesmo ele já mandou sempre a gente faz o mês retroativo, né? Uhum. Já enviou do mês passado quantos chamados a cidade recebeu, quantos chamados cada órgão recebeu, Conlurb, Conserva, qual o percentual de satisfação, né, colocando meta. Hoje, qual é a lógica que o Eduardo criou, que é fantástica, né, para que um 746 funcionasse? A gente colocou meta. Uhum. E numa empresa privada, quando você cumpre a meta, o que você ganha? Din-din no bolso. Sim. Então, basicamente é isso. A gente tem as metas estratégicas da cidade, que são metas que são definidas pelo prefeito, pelos secretários, pelo escritório de planejamento, para as secretarias. Então, por exemplo, a Secretaria de Transporte concluir o BRT Transbrasil até junho de 2024. É uma meta estratégica. Cada secretaria tem a sua, Conlurb, fazer isso, Guarda Municipal, tem uma meta lá, que é ter 1.500 guardas na rua por dia até tal data. Cada secretaria tem sua meta. Sim. Mas todas as secretarias têm uma meta em comum, que é atender chamado de 1746. Entendi. Então, se, por exemplo, vou usar mais uma vez o meu querido Breno, se o Breno cumpre todas, né, junto com a Guarda Municipal cumpre todas as metas estratégicas que o prefeito colocou, mas ela não atende chamado de 1746, os servidores não vão ganhar no final. Então, a bonificação, então, a bonificação. Entendi. Então, a gente é um sistema de metas, onde você, para
ganhar uma bonificação, você tem que cumprir essas metas. Agora, o serviço 1746, até andaram já perguntando para a gente isso, quem faz a gerência, quer dizer, não é a gerência não, quem faz o operacional desse 1746, atende os telefones e tudo, são empresas terceirizadas ou é a própria prefeitura que tem o pessoal? Terceirizado, né? Inclusive a gente está em fase até de licitação. Fica abaixo da CEOP, então esse pessoal fica... Eles ficam na central, no centro de operações, e aí eles encaminham a demanda via sistema para os órgãos. Então, você imagina, você faz um chamado para um 746, vai cair lá no centro de operações, do centro de operações ele vê onde é que já manda pro painel, por exemplo, da guarda municipal aqui do Catete, para nona IGM, que cuida dessa área aqui de Laranjeiras. Uhum. E aí você tem um gestor, que é um guarda municipal lá na base, que vai receber, solicitação aqui do contribuinte para fiscalização de estacionamento irregular na rua tal. Ele aciona o guarda municipal. E cada posto da guarda você tem um guarda municipal que é só para atender demanda do 746, e ele vai lá, pega a moto, vai até o local, constata a infração ou não, autuou ou não, e aí dá a resposta. Agora, já aconteceu também, Flávio, de repente você pode até ajudar a gente nisso e inclusive explicar para a população de modo geral, já houve casos que chegaram ao nosso conhecimento de que há uma demanda de um 746, aí a guarda municipal, pelo exemplo da guarda municipal, que é mais usual, o negócio de estacionamento, essas coisas. Aí vai lá, dá uma resposta para um 746, tipo assim, estivemos no local e não constatamos mais que o veículo tal esteja estacionado de forma irregular. Só que aí, há pouco tempo a gente recebeu isso aqui, o morador mandou uma foto no horário tal que ele reclamou, aí veio a resposta de um 746 da guarda municipal e ele voltou no mesmo local, tipo, depois que a guarda municipal disse que tinha estado lá, tirou a foto do mesmo veículo no mesmo local. Quer dizer, na realidade o guarda não foi, né? Deu uma canetada. Quer dizer, existe... Aí até uma pergunta interessante. Existe um 746 ou um 746 também? Como é que você pode avaliar, óbvio. É um sistema que recebe milhões de chamados claro. Anualmente, então assim, você pode ter um caso ou outro onde vai ter um erro ali, vai ter uma situação de problema, mas no próprio 746 você pode avaliar o atendimento. E isso é um ponto que a gente também avalia. A gente incentiva muito aqui que as pessoas lidem com o 746. Quando o prefeito manda, né, os relatórios no 746, tem lá o percentual o nível de satisfação, ou seja, não é só cumprir a demanda. Uhum. É o usuário achar que foi bom ter usado no 746. Ou seja, nesse caso, o usuário não acharia bom. Não funcionou, porque eu falei para fiscalizar. A guarda falou que fiscalizou, mas o carro tá lá. Então, assim... a gente faz essa pesquisa de satisfação e tem ouvidoria também da prefeitura, que aí a gente avalia esses casos até para chegar, entender o problema. Qual é o problema? Quero o guarda responsável para poder também aplicar as sanções. Então, quer dizer, o morador, enfim, comerciante da cidade do Rio de Janeiro, que liga para um 746, isso é fundamental, né, essas informações passar para a população, porque, né? Sim. Aí fez uma demanda, um 746 respondeu ou não respondeu, enfim. Aí ele tem o morador, o habitante do Rio de Janeiro, o cidadão do Rio de Janeiro pode, então, chegar até a ouvidoria, subir... Com o protocolo, né? Fiz isso, não aconteceu, a gente apura. Teve, agosto, já estou aqui com o relatório mensal dos serviços... O 746 é um serviço fundamental, a gente aqui incentiva muito, pra você ter uma ideia, depois a gente até compartilha com o pessoal, Uhum. Todo mês tem isso aqui é sobre julho. Então, assim, quantos chamados críticos foram abertos e encerrados? 91%. Ou seja, desde janeiro de 2021, o maior percentual Não, o de atendimento. 746 melhorou muito. Então, ou seja, o atual governo, significa que a cada de 100 chamados que a gente recebe críticos, 91 a gente consegue atender no prazo esperado. E aí, por exemplo, você pega fiscalização de estacionamento irregular, não adianta você enviar agora e a Guarda Municipal ir amanhã. Sim. Ela tem que ir em 2 horas. Mas tem que ter gente para isso também, tem que ter homens para isso. Não adianta você mandar aqui a solicitação de semáforo apagado para 7R, 7R te responder amanhã. Tem que ser em 2 horas. Então a gente faz essa distinção no próprio 746, baseado em meta, que se o guarda não for no período, não vai ganhar a bonificação, justamente para que o serviço funcione como ele iniciou, ele startou para ser. Uma coisa que a gente está fazendo é discutir, fazer uma reflexão do que é o serviço de um 746 e o que é serviço de ouvidoria.
Por exemplo, quando você pede lá às vezes uma limpeza de via, tem lá, limpeza de via. Às vezes isso não é uma demanda para um 741, é muito mais providoria. O gestor precisa entender que esse tipo de demanda é para ele colocar na cabeça para formular política pública. Porque não adianta eu faço um 746, o Gari vai lá e limpa. Aí na semana seguinte está sujo de novo. Aí eu faço 746. Não é para ser um 746, é para ser ouvidoria. Tem lugares da cidade do Rio de Janeiro que existem 10, 20, 30 varrições no mesmo dia, né? Para poder justamente... Então, porque a cidade é muito grande, é dinâmica. Então, né? Existem demandas, por exemplo, você vai lá e faz fiscalização de comércio ambulante. Isso, Rua Siqueira Campos. Imagina o guarda que recebe essa demanda para atender. Não dá para atender. Tem que ter um número, né? Por quê? Porque você só consegue fazer uma operação de ordenamento na Siqueira Campos se você for com 3 viaturas da guarda, montar uma operação. Você tem que montar uma operação. Então, esse tipo de demanda não é para ir um 746. Ele tem que ir via ouvidoria. Por quê? Porque aí o titular da pasta recebe isso e tem subsídio para formular uma política pública. Ó, vou passar a fazer operação na Siqueira Campos todo dia de manhã. Vou basear guarda municipal na Siqueira Campos todo dia. Não é para ser um 746. É para ser ouvidoria. É ajudar o gestor a formular política pública e não atendimento de rotina. Aí tem discussão, até mesmo nossa interna, se poda de árvore é ouvidoria, um 746, se desobstrução de ramal, enfim, cada serviço, mas aí, resumindo, esses serviços mais básicos, a tendência é que continue no 746. Pô, o poste está apagado, o ralo está entupido, que é coisa que o cidadão vai exercer sua cidadania ajudando a prefeitura. E existem outros serviços que a gente vai migrar para a ouvidoria para o cidadão continuar ajudando a gente, mas a formular política pública. Entendi. É isso. Entendi. Então, realmente, um 746 é fundamental, importantíssimo. Ferramenta poderosíssima. E melhorou muito no governo atual. Antes você apertar, estava caindo de descrédito, né? É impressionante como ajuda a prefeitura a tomar decisão. Ainda mais com esse itinerante que vocês têm também. Se pegar fiscalização de estacionamento irregular, ajuda a gente a entender onde na cidade precisamos de mais guarda municipal. Quando a gente vê muito um 746 de sinal apagado, a gente conseguiu linkar ao quê? Roubo de cabo. Então você consegue... Tem acontecido de muito sinal de trânsito na cidade, está apagado, mas é roubo de cabo, né? Tem acontecido muito roubo de cabo. Iluminação apagada. A gente consegue, com a ferramenta 746, ver, até analisar a mancha, né? De furto, a mancha criminal em relação a isso. Até tampa de bueiro às vezes se rouba também, né? Um troço meio doido, né? Fiscalização de bar e restaurante com música ao vivo, a gente consegue ali ver, pô, assim, ó, no Leblon, a Dias Ferreira tá tendo muito, o Olegário Maciel tá tendo mais, então vamos fazer mais operação lá do que aqui, a gente consegue, é muito importante, por isso que, óbvio, chega uma demanda aqui pra gente no WhatsApp, no celular, no Instagram, a gente atende, claro. Mas a gente sempre encoraja as pessoas a utilizarem um 746. Porque aí você tem como mapear, tem como tirar as estatísticas. Inclusive, nós criamos um programa na subprefeitura chamado Corredores de Excelência. E que o programa tá dando super certo, tá dando tão certo, que até outras subprefeituras fizeram o mesmo. A Tijuca agora tem o sub na sua porta, o centro tem o centro em ação, enfim. São formulações desse projeto que iniciou aqui na Zona Sul, que o que basicamente a gente faz? Eu olho o mapa no 746, vejo qual rua aqui de Copacabana que está o maior número de solicitações. É a Rodolfo é a Constante Ramos, entre a Barata Ribeiro e a Avenida Atlântica. Então eu pego ali 3 quarteirões e dou um verdadeiro banho de loja. Chamo todos os órgãos da prefeitura, que tem demandas ali, a gente faz portaria, fechamos a rua e todos os órgãos entram de uma vez só, com o Lupo fazendo poda, conservação. Aí a conservação não vai desobstruir um ramal, a Columbo não vai fazer uma poda. Ela vai aproveitar a demanda no 746 e já vai podar a rua toda. A conservação vai desobstruir o ramal todo. Não vai tapar o buraco de um 746, mas vai tapar o outro buraco que não teve um 746. Deixa eu aproveitar aqui e pedir, até para ajudando o nosso amigo Arlindo do Catete, né? Já fizemos 2 lá, hein? Isso que eu ia falar, ia dar uma força para ajudar ele, que ali o Catete realmente ficou muito tempo parado, muito tempo e já vocês deram uma força ali. E o Arlindo também, ele super
comprou essa ideia junto Sim, com a gente claro. do Corredores. E o legal, Marcos, é que assim, quando eu te falei que a subprefeitura era o bife e a batata frita, Uhum. como é que a gente faz o bife e a batata frita no Corredores de Excelência? A gente leva tinta, então a gente pinta poste, coisa que não tá no 746. Sim, A sim. gente pinta sim. poste, revitaliza canteiro, até plantar grama. A gente está plantando nos canteiros aquela grama amendoim. Então, assim, a gente faz todo um trabalho, né, completo nesses logradouros. São dois quarteirões de uma rua que nós escolhemos até para poder fazer o maior número de serviços possível. Uhum. E a gente tem tido uma repercussão muito boa aqui das pessoas que residem, dos moradores, enfim, de toda a vizinhança. Outro ponto, assim, para a gente já ir caminhando mais ou menos para o final, porque, né, enfim, porque assunto não falta, né, para tratar contigo, né? Mas você também tem seus horários e a gente tem outras coisas. E, olha só, polo gastronômico também me parece que pelas conversas que a gente tem que está acontecendo uma explosão de polos gastronômicos na cidade. Isso é real ou você acha que isso tem muito, tem pouco? Vão autorizar mais polos gastronômicos? Acho que não, assim, do ponto de vista operacional não muda em nada, tá? Uhum. Polo gastronômico. Você ter o polo gastronômico de tal lugar e uma associação de restaurantes, né, que não tem um nome formal, polo gastronômico, para mim, a prefeitura dá no mesmo. Uhum. É tanto que na própria legislação de polo, no decreto de polos, o polo gastronômico não tem nenhuma grande benesse. Uhum. Tem interlocução maior com a prefeitura. Então, a partir do momento que você tem a junção de vários restaurantes formando um polo, eles se equiparam, por exemplo, uma associação de moradores, uma associação do terceiro setor. Então, eles conseguem ali se organizar. Eu sempre digo que o polo gastronômico é mais benéfico para ajudar a organizar a bagunça dos bares do que para prejudicar. Porque quando você não tem polo, você não tem liderança. Quando você não tem liderança, Verdade. cada um faz... O cara tá... Desculpa, o tema tá cagando pro vizinho do lado. Uhum. Quando você tem um polo, você pode colocar ali cobrança de mensalidade, você pode organizar de forma privada todo o jogo ali e estabelecer regras, normas, diversos polos que mandam para mim pedido de ajuda para fiscalização. Uhum. Uhum. Tem polo que fala assim, Flávio, socorro, tem bar aqui que tá com a música alta. E aí a gente pensa, ué, mas qual o sentido do polo tá pedindo que eu fiscalize os bares? Porque o cara entende que o polo gastronômico é a junção de comerciante. Uhum. Então, se ele faz, às vezes, um negócio mais rebuscado, aí vem um cara do lado, coloca a música altíssima, ele começa a perder faturamento, porque o cliente dele fica incomodado com o som e vai embora. Uhum. Aí vai procurar outra região da cidade para comer. Uhum. Então, assim, os próprios polos, muitas vezes, nos indicam os estabelecimentos infratores. Eles entendem que tem uma importância turística, econômica importante na Zona Sul e na cidade, e por isso não querem ser mal vistos. Uhum. Qual o polo gastronômico que vai querer ter uma matéria negativa pela Rede Globo passando no Jornal Nacional, passando no RJTV? Nenhum. Então, quando a gente tem, eu sempre digo que quando a gente tem uma organização formal, aí pode ser o que quiserem chamar, pode ser polo oficial por decreto, pode ser associação, grupo de WhatsApp, pode ser o que for. Uhum. Mas o trabalho de interlocução com a subprefeitura, independente do nome, ajuda a fortalecer esse trabalho. Né? Recentemente, até aqui na nossa área da região administrativa de Botafogo, ali no Flamengo, o pessoal, vamos batalhar para criar o polo. Eu falei assim, gente, batalhem primeiro para vocês se organizarem, Sim. escolher um representante e tratar comigo, fazer reunião comigo. Esse é o mais importante. Agora, se vai ter decreto, se não vai ter... Até porque também no Flamengo, porque a gente vai pegando assim todos, né, alguns assuntos de outros bairros também que são comuns, né? O Flamengo também já tem restaurante ali, bar que está utilizando aquele canteiro central ali da Praia do Flamengo para colocar mesas e cadeiras, né? Então, não sei se tem autorização da prefeitura ou não. Mas é o tipo da coisa, se a prefeitura não tiver uma mão forte, né, para organizar e para exigir, fiscalizar, acaba que tem bons comerciantes, como tem maus comerciantes também, que abusam, né? Então, se a prefeitura não tiver uma mão forte ali... Por isso que a gente faz sempre... E aí, assim, só um ponto. Existe uma legislação de mesas e cadeiras, né? A minha opinião, como Flávio, como cidadão, é que
o que a Câmara dos Vereadores aprovou é um absurdo. Deixar 1,5 m, eu acho que é pouco. 1,5 m de vão livre, para mim, eu, quanto cidadão, eu acho pouco. Acho que você tinha que ter ali no mínimo 2 metros. Mas, enfim, eu tô aqui, Você tem que cumprir a legislação. lei é para cumprir. Então, tal restaurante tá deixando isso aqui de calçada. A gente chega lá para medir e o cara tá dentro da lei. A gente não posso multar. Aí a gente vai lá, às vezes conversa com o proprietário e fala assim, cara, olha, eu sei que você tá dentro da lei, mas recua um pouco porque as pessoas estão reclamando demais, vai ser ruim pro teu restaurante, aí começa a fazer campanha contra. Inclusive, você teve uma ação muito interessante, não vou ficar falando o nome do supermercado, que não tem, o interesse não é expor o mercado, mas que no dia que inaugurou, você já foi lá e já interditou, porque realmente é aquele negócio, se certos comerciantes, e até mesmo prédios, enfim, isso não importa, não sentirem que a fiscalização, que a prefeitura está acompanhando, aí a coisa já começa errada. Você chegou lá e interditou logo no dia da inauguração. Mas antes, aí todo mundo me liga. E assim... e fez a afirmação correta. Com o mesmo gás que eu interditei, eu trabalhei para desinterditar. Claro. Assim, eu conversei com o pessoal lá do time jurídico desse supermercado, né? Eu fui meia-noite, a gente foi lá, botou as barricadas. Assim, e eu falei com o cara, ó, você pode me ligar a hora que quiser, mas tem que resolver isso. Mas eu preciso, 10 horas da manhã tem que inaugurar no dia seguinte. Eu falei, me liga 5 da manhã. Aí 5h30 o cara me ligou. Eu saí de lá, cheguei em casa 00:30, fui dormir. Aí quando foi 5h30 o cara me liga. Porque isso a gente quer fazer um termo de ajuste. E eu já tinha o processo na mão, eu já sabia o que eles já precisariam fazer ou não. Fui 6h30 para o supermercado. A gente ficou na gôndola ali do caixa, né? O meu pessoal do jurídico com deles, ajustando com o presidente da Sete Rio, com todo mundo envolvido, mostrando, vocês então se comprometem a terminar essa baia até tal dia. E aí a gente até colocou, isso foi até positivo, porque a gente colocou contrapartidas que não estavam previstas. Então eles adquiriram 3 câmeras de monitoramento, doaram para a cidade, 3 câmeras caras, aquelas que dá zoom de 100 vezes, ou seja... Aquela que a gente vê no RJTV também, né? No Bom Dia Rio exato, e tal, aquela, mas assim, alta definição dá para multar do centro de operações, 3 câmeras de alta definição que eles doaram, já estão ligadas no centro de operações ali na região. Legal. E doaram aqueles pitocos laranjas de balizador de ciclovia, 120 pitocos daquele. Então, e aí eu coloquei em Laranjeira, mas eu coloco em Ipanema, então... e aí, a partir disso, a gente falou, qualquer outro mercado, supermercado que queira inaugurar, pode inaugurar, mas não ultrapassem as exigências da prefeitura. Aquilo ali foi uma forma de mostrar o seguinte, cara, olha só, aqui tem comando. Ninguém aqui é contra a geração de emprego, né? Mas eu não posso... Tem um ordenamento, né? Eu não, da mesma forma que a gente, o ambulante irregular, eu tô trabalhando, mas a gente tem que cumprir a lei, não pode, o empresário também tem que entender que eu não vou agora abrir a prefeitura não vai abrir as pernas, porque ele está gerando emprego. Está gerando emprego, mas e o trânsito que vai causar no local? E para isso existem órgãos técnicos da prefeitura que colocam os limites. Se você quiser abrir o mercado aqui, você vai ter que fazer a baia de embarque e desembarque, vai ter que fazer isso, carga e descarga. Mas serve de exemplo também para os outros mercados também da região, dos bairros próximos também, porque às vezes alguns mercados colocam aqueles carrinhos do lado de fora, expõem até mercadoria do lado de fora, carrinho de entrega, aquele... Enfim, aí o cara... peraí, não... O subprefeito, a prefeitura está de olho aqui, peraí, não, aí aconteceu com aquele nosso colega ali do mercado ali tal, não vamos fazer aqui também não, senão a gente vai ser multado. E pega mal na mídia também, esse tipo de coisa. Tem que entender que sempre é o exagero, as pessoas, a gente sempre vai focar as ações onde você tem ali o exagero, o negócio, tem mercado que a gente já fiscalizou, aqui ali na Senador Vergueiro, a foto, se eu te mostrar essa foto, não ia nem conseguir ver a rua, porque simplesmente o sujeito coloca lá 5 pallets. Sim, e como é que o cara passa? Uma coisa é tu ter um negócio. negocinho. Fica a cidade feia também, né? Não só o problema de ir, mas fica a cidade bagunçada, né? Agora, assim, sempre você vai ter pessoas que vão ser contra, a favor. O que a gente sempre faz, Marco, é tentar o melhor pro bem-estar da cidade. Então, se a gente tem mercado em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro, qual é a medida que a gente faz?
coloca vaga nas ruas perpendiculares. Dá preferência para fazer a carga e descarga à noite, lá de madrugada. É óbvio, de madrugada, tu vai tirar o sono de um ou outro, mas você está prevenindo, né? Asfalto, por exemplo. Imagina se a gente fosse asfaltar as ruas da cidade de manhã. Ia gerar um caos. É verdade. A gente tem que asfaltar à noite. Asfaltar à noite implica que você vai ter ali uma semaninha, 3 dias, Barulho 4 ali dias para de poder barulho. raspar o asfalto. Mas é sempre assim, o benefício ele vai ser muito melhor do que aquele incômodo que você vai ter durante 2, 3 dias, né? Às vezes uma semana, quando chove, enfim. Tá bom. Isso. Bom, Flávio Vale, subprefeito da Zona Sul, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, ou da cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro, Sebastião do Rio de Janeiro. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, batendo esse papo. É bom saber que a gente tem um subprefeito atuante, que não dorme praticamente, né? Também você é novo, carioca, assim, né? Tá igual o prefeito. Então, muito obrigado pela sua presença. A gente conta com você em outras oportunidades para continuar esses bate-papos. A gente, inclusive, apresentar algumas demandas de sempre, né? Que, como toda órgão da sociedade civil apresenta, mas, de modo geral, essa conversa é boa até para poder esclarecer para a população o que faz um subprefeito, a subprefeitura. Sim, claro. Falamos muito do 746, que é muito conhecido também, então as pessoas mais ou menos têm uma ideia, né, da atividade, da importância do 746, principalmente, e de outras atividades também. Flávio, muito obrigado. Maravilha, Marcos. Obrigado por esse convite. Foi uma honra poder elucidar mais, né, tirar algumas dúvidas, mostrar um pouco do nosso trabalho. Queria aproveitar para você que está vendo a gente, para dizer que a gente está nas redes sociais, eu tenho lá o meu perfil que a gente também faz esse trabalho todo de acompanhamento, né, com os cariocas, @flaviovale.rio, Instagram, também tem o meu número do contato lá. A subprefeitura também está à disposição de todo mundo, assim como as gerências executivas locais de Copacabana, de Botafogo e da Lagoa, e também da Rocinha. Nós temos 4 gerências executivas. Só para esclarecer, o Flávio está dizendo do GELS, que é o gerente executivo local e gerência executiva local, que são a nova denominação dos antigos administradores Administrador regional. Só para poder, né, para as pessoas... Os braços também nossos ajudam a gente nas demandas. Enfim, e no mais, estamos aí para o que der e vier. Viva! Você sabe que você tem a melhor sede do mundo, né? Que fica em frente ao melhor clube do universo do Fluminense, né? Mas enfim. Tá bom, tá certo. Brincadeira da parte, obrigado aí. Valeu, Flávio. Muito obrigado.